Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra para rogar ao Senhor que fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar o nosso entendimento, venha abrir os nossos corações, olhos e ouvidos, para que possamos ver, ouvir e compreender a Tua palavra. Transforme as nossas vidas, nos santifique e nos conduza pelo caminho que devemos andar. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Muito do que nós estamos testemunhando em nossa geração, em nossa cultura, em nossa sociedade, e talvez seja uma das discussões mais atuais, é sobre a ideologia de gênero, ou como tem sido abordado a questão da própria sexualidade. Pelo fato de que a nossa sociedade vive ainda mais longe da palavra de Deus do que foi a geração anterior à nossa, nós percebemos o quanto ela se encontra vazia de valores, imoral, perversa, incoerente e indefinida as questões que são mais importantes e mais básicas da vida, que é a própria existência. Se reafirmar como homem, como mulher, e as infinitas possibilidades que se criou atualmente para dizer quem você é, quem eu sou, faz com que, mesmo que as pessoas e a sociedade pareça buscar estar se definindo, mostre o quanto ela está sendo largada no sentido de que se encontra indefinida, porque não há uma verdade absoluta que é padrão para todas as vidas. Não há verdade absoluta onde todos podem ouvir, crer e viver. Porque cada um tem a sua verdade. Cada um pensa de uma maneira e se cada um pensa diferente, eu não posso questionar. É a verdade da pessoa, eu tenho a minha verdade. Então vamos viver e saber conviver com as várias verdades e possibilidades dela. Mas o livro de Gênesis é escrito para uma sociedade muito semelhante à nossa, ou pelo menos para uma geração muito semelhante à nossa, que é a geração do povo que sai do Egito, liderada por Moisés. Quando nós chegamos no livro de Gênesis, nós percebemos que é uma geração extremamente inclinada à idolatria e extremamente pertencente à cultura que estava em vigor no Egito. Tanto que muitos estudiosos, muitos pastores, pessoas que estudam a Bíblia e a história, a arqueologia, vai dizer que o tempo que Deus usou, os 40 anos no deserto, foi para, em outras palavras, arrancar do coração do povo toda a idolatria, toda a cultura que estava no sangue de cada um daqueles israelitas que Deus então os chamou para dar a terra prometida. Então Moisés vai escrever, mediante a inspiração do Senhor, o livro de Gênesis para essa geração.
Essa geração que pensa que o governante é Deus, que pensa que rã, que rio, que todos os tipos de animais é um tipo de Deus para quem eu posso me voltar, para quem eu possa buscar. Moisés vai escrever mostrando que há uma verdade absoluta. Não somente que diz como nós devemos viver hoje, mas que chega a dizer quem nós somos e como viemos a existir. O relato de Gênesis, capítulo 1, começa de fato mostrando que não é a preocupação de Deus provar se ele existe ou não. Não é a preocupação de Deus quanto ao livro de Gênesis, mas sim mostrar o que Deus fez e como nós pertencemos a Deus diante da sua obra da criação. O texto, então, que nós vamos meditar hoje é o 6º dia da criação, o dia em que Deus faz o homem e a mulher. Já passou por todos os 5 dias onde Deus fez a terra, o céu, criou as árvores, os animais. Está tudo pronto. Se nós pudéssemos comparar, já há tudo pronto no sentido que há um jardim, há um espaço pronto para se viver, para se desfrutar, mas não há quem possa desfrutar. E então Deus cria o ser humano e nós vamos ver quais são as implicações disso. Então, pensando a respeito da criação do homem e lembrando da pergunta que nós propusemos a estarmos pensando hoje, como nós viemos a existir ou por que eu existo? Então, em primeiro lugar, precisamos compreender que a Trindade nos concedeu uma identidade. Olha só o que diz o verso 26 e o verso 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra disse, que nós lemos aí no versículo de número 26, ela vai ser usada inúmeras vezes ao longo da Bíblia para se referir à fala, mas especificamente no capítulo 1, ela será usada por 10 vezes, desde o versículo onde ela aparece pela primeira vez, no versículo de número 3, até o último versículo, verso 26, 10 vezes nós encontramos. E é importante esse número porque, para a compreensão do Antigo Testamento, algumas vezes em que certas palavras são repetidas, tem um significado ainda maior. No caso, aqui, por ser 10 vezes, o número 10, ele era entendido como símbolo de perfeição, de algo que é completo. Assim como nós vemos várias vezes a palavra 7, assim como nós vemos várias vezes outros números, 40, 12, sendo repetidas várias vezes na Bíblia, repetir uma coisa, e como aqui nós vemos a palavra disse 10 vezes, quer dizer que ao dizer o que deveria ser feito, tudo o que Deus fez foi perfeito e completo. Não ficou faltando nada. Deus não se esqueceu de criar nada e nem acrescentou coisa depois que ele disse no verso 31, viu Deus que tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Quando Deus disse isso aqui, não houve revisão, não houve correção, não houve nada do que foi feito. Tudo o que Deus fez nos 6 dias, como ele diz aqui, era muito bom. E era completo, e era perfeito. E então Deus diz a respeito do ser humano: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a gente pensa na palavra façamos,
é o primeiro versículo na Bíblia que vai dar a entender a existência da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, ele não diz a si mesmo, no sentido de que ele está falando alto ou refletindo a respeito do que ele vai fazer. Mas façamos envolve acima de duas pessoas, e ele então está diante ali de outros seres. Alguns vão falar que são anjos, ou seja, que na criação Deus já havia criado os anjos e que são a esses anjos que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas em nenhum outro momento a Bíblia vai falar que anjos estavam presentes com Deus na criação. E nós também não chegamos a saber quando exatamente os anjos foram criados. Alguns dizem que antes de Deus ter criado o ser humano, ou durante os dias da criação, nós não sabemos ao certo quando. Mas o que a Bíblia vai mostrar outras vezes é que os seres que estavam ali com Deus, faz muito mais sentido ser Deus Filho e Deus Espírito Santo do que qualquer outro ser. Ao decidir fazer o homem à imagem e conforme a semelhança de Deus, ele está dizendo, em outras palavras, que nós somos a imagem e semelhança da própria Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que vem a ser, então, essa ideia de ser feito a imagem e semelhança? A gente pode entender tanto a palavra imagem quanto a palavra semelhança como sinônimos, que na língua hebraica, eles não tinham certos recursos que nós temos hoje para enfatizar algo, como, por exemplo, colocar em letra maiúscula ou colocar entre parênteses. Então, o modo como eles enfatizavam algo era repetindo a mesma palavra ou o sinônimo dela. Por exemplo, um exemplo que os irmãos conhecem bastante é às vezes que a Bíblia fala sobre santo, santo, santo é o Senhor. O santo, santo, santo é uma repetição que há na língua hebraica que no nosso vocabulário em português é a palavra santíssimo. Então, se fosse na língua portuguesa, em vez de dizer santo, 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 seria santíssimo é o Senhor. Porque nós entendemos que é algo muito santo, é algo extremamente santo. Mas como eles não tinham muitas palavras para dizer algo, eles então repetiam aquela palavra algumas vezes para mostrar, olha, é santo, é muito santo. Então, quando ele está dizendo que nós somos criados à imagem e conforme a semelhança de Deus, ele quer nos mostrar que nós fomos feitos muito parecido com Deus. Não é um parecido bem distante, que lembra, mas é uma semelhança, mas muito parecida. E em qual sentido? Pelo menos antes da desobediência de Adão e Eva, como era o ser humano então, tão próximo e tão semelhante a Deus? Ele possuía um verdadeiro conhecimento. Não era um conhecimento que era parcial ou que era errado. Às vezes a gente conhece e aprende fazer algo errado. E aí a gente pensa que é o certo até que venha outra pessoa ensinar, olha, esse não é o jeito certo de fazer, não. Há um outro jeito correto de fazer isso. Mas naquela época, quando Deus criou, era um verdadeiro conhecimento. O ser humano olhava para o que ele estava para aprender e ele sabia tudo a aquele respeito, de forma correta. Tem a ver também com a justiça. Nós hoje baseamos a nossa justiça muito em vingança. E nós, pensando que estamos praticando a justiça, nós com toda a ira praticamos a vingança contra o próximo.
retribuímos muito além do que ele nos fez. Fazemos muito mais do que ele nos causou. Mas o ser humano foi criado de forma que ele era justo plenamente. Ele era santo. E aqui santo não era no sentido de que ele era santo porque ele não conhecia o pecado, mas ele era santo porque ele tinha prazer em viver uma vida com Deus. Às vezes a gente pensa que Adão e Eva foram criados numa espécie de neutralidade. Ou seja, quando Deus coloca ele no jardim do Éden, ele não conhece nem o que é santo e nem o que é errado. Então, a primeira decisão que ele toma ao desobedecer é conhecer o errado. Mas não é assim que a Bíblia mostra. Mas sim que o homem, ele tinha total prazer, ele foi criado tendo prazer nas coisas de Deus. Mas mesmo tendo prazer, ele decide então pecar. O ser humano também foi criado de uma forma que era inteligente. Não usava a inteligência para o mal, mas a sua capacidade mental era voltada para aquilo que é bom, agradável ao Senhor. Os nossos sentimentos na criação não eram tão indomáveis como muitas vezes é. Quando gostamos, nos apaixonamos por alguma pessoa, ficamos doentes, perde a fome, só pensa na pessoa, não dorme. Ou quando ama uma pessoa, ama a ponto de idolatrá-la e esquecer de si próprio, de cuidar de si próprio e viver em favor daquela pessoa. Então, era um sentimento correto, um sentimento equilibrado, um sentimento perfeito. A nossa liberdade moral, ou seja, se houve um momento na história da humanidade que houve livre arbítrio, foi antes da desobediência de Adão e Eva. Porque o livre arbítrio tem a ver com eu ser livre para escolher ser santo ou escolher pecar. Quem de nós tem a capacidade de escolher não pecar e vive sem pecar? Não há ninguém. Então não há livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio não é eu decidir o que eu quero para a minha vida. Não. Mas, biblicamente falando, tem a ver com decidir ser santo ou não. E uma vez que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus, já não há quem faça o bem. Então todos nós vivemos de forma imoral. E por penúltimo, a questão espiritual. Nós fomos criados à semelhança de Deus na parte espiritual também. Por isso que mesmo que uma pessoa não adore a Deus, ela vai adorar alguma coisa. Ela vai ter algum Deus. Ela pode não reconhecer, mas ela tem algum Deus. Seja o trabalho, seja a casa, seja casamento, seja filhos, seja a vaidade. Ela tem algum Deus em que ela adora, em que ela deposita sua confiança, sua esperança. E por não ser o Deus verdadeiro, qualquer coisa que possa acontecer com esses falsos deuses faz com que a pessoa seja desestruturada totalmente. Onde a pessoa vive de forma ansiosa, vive preocupada e chega ao ponto de desesperar, a ponto de tirar a própria vida. Então, é essa necessidade que nós temos de se relacionar com Deus, mas a pessoa que vive sem Deus busca em outro lugar suprir isso. Houve uma pessoa ao longo da história da humanidade que disse que o espaço que há em nosso coração é do tamanho de Deus e que não há nada que possa preenchê-lo se não for o próprio Deus. Para mostrar justamente isso. E nós tentamos colocar muitas coisas dentro do nosso coração, quando na verdade somente Deus pode preenchê-lo. E a nossa imortalidade, por último, é algo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a morte para nós, e olha que tem pessoas morrendo há muitos mil anos, e nós nunca nos acostumamos com isso. Os nossos tataravós não ensinou para os nossos bisavós, que não ensinou para os nossos pais, como lidar com a morte.
no sentido de vê-la como algo natural, como algo normal. Ainda que nós sempre falemos que um dia todo mundo vai morrer, mas chegar no dia em que você tem que lidar com a morte de algum parente, de algum amigo, é diferente. Ou chegar a ponto de você saber que, pensando a sua saúde, você tem alguns dias de vida, é diferente. Então, a imortalidade é algo que faz parte de nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é imortal, que é eterno. E por isso mesmo, Cristo veio para morrer em nosso lugar, para que a nossa eternidade não seja no inferno, mas sim no céu. Porque todos nós vamos viver eternamente. Isso a Bíblia deixa claro. Todos irão passar pela ressurreição. Às vezes a gente prega o Evangelho e promete para aquele que crê em Jesus Cristo que ele vai ser ressuscitado. Mas, na verdade, isso é uma promessa para crente ou descrente. Todos vão ressuscitar. Agora, após ressuscitar, os destinos serão diferentes, conforme crer ou não em Cristo Jesus. Para o céu, aqueles que creem, e para o inferno, aqueles que não creem. Então, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Verso de número 27 diz mais, que Deus criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No verso 26 e no verso 27, a primeira vez, tanto nos dois versículos que fala a palavra homem, não é homem masculino, mas sim homem no sentido de ser humano, no sentido de humanidade. Então, no verso 26 seria, façamos o ser humano. No verso 27, criou Deus, pois, o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí, como Deus então cria o ser humano? Homem e mulher. Ou, traduzindo de forma literal, macho e fêmea. Masculino e feminino. Quando nós pensamos, então, que a Bíblia afirma que, ao nos criar, Deus nos concedeu identidade, somos feitos à imagem e semelhança de Deus e possuímos sexos definidos, não há nenhuma teoria, se você é crente, que vai fazer com que você pense diferente. Com que faça que você pense que você pode escolher a cada dia qual sexo você vai assumir. Na verdade, o modo como ensina é como se fosse uma construção social. Não é que você nasceu já com o sexo definido, como eles dizem, mas o sexo que você vai possuir é uma construção a cada dia. Então, você pode ser homem, pensar que é mulher e gostar dos dois. Porque isso vai muito de cada um e como cada um escolhe quem vai ser, qual papel, qual personagem vai assumir na sociedade. Mas a Bíblia ela é enfática e diz que Deus criou homem e mulher. Não há outro sexo além de homem e mulher, de macho e fêmea. É claro que dizer isso para quem não acredita na Bíblia não faz sentido para quem ouve, porque ela não entende que a Bíblia é verdade, muito menos verdade absoluta. Mas se submeter à fé em Cristo Jesus é compreender que Deus possui verdades absolutas para cada um de nós. E verdade absoluta quer dizer que não há outra verdade, ou que não há outras verdades que possam ser tão importantes e únicas quanto as verdades de Deus. Nós temos acompanhado casos já no Brasil de pessoas que têm feito esses tipos de afirmações e que já têm sido perseguidas, denunciadas ao Ministério Público. Por quê? Porque ao declarar a sua fé
E aí, no Brasil, por ser um país eclético, que aceita todas as formas de religião, fé, crença, na verdade eu não posso dizer no que eu creio, porque para quem não segue o cristianismo, seria ser preconceituoso. Então, a liberdade de expressão que eu tenho em dizer, em afirmar sobre o que eu creio, na verdade eu não possuo. É como eles, então, afirmam. Mas nós, como cristãos, e como a Bíblia vai nos mostrar, são verdades pelas quais, se for preciso, nós morreremos, mas não abriremos mão dela. Se for preciso, nós sofreremos, mas não abriremos mão dela. Como o texto do sermão da bem-aventurança, quando Cristo então está já chegando ao fim das bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados sois quando por minha causa mentir e fazer de tudo contra vocês. Porque se nós sofrermos por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. Nós somos realmente discípulos de Cristo, que estão dispostos pelo nome de Cristo, pelo Evangelho, a sofrer todo tipo de afronta. Como Paulo sofreu em todos os lugares que ele foi, de várias formas e maneiras, ele foi atacado pela fé que ele anunciava. Então, em primeiro lugar, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, afirma que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao nos criar, eles nos concedeu uma identidade. Em segundo lugar, eles nos concederam também responsabilidades. A segunda parte do versículo de número 26 e versículo 28. Depois do ponto e vírgula, no verso 26, diz assim: tenha ele, o ser humano, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando nós pensamos nas responsabilidades que a Trindade nos concedeu ao nos criar, a primeira coisa que nós vemos aqui é que ao nos criar a imagem e semelhança de Deus, Deus vai logo dizer quais a nossa primeira responsabilidade que tem a ver sobre o domínio da criação de Deus. Aquilo que Deus já criou até no dia anterior, Ele coloca como sendo sujeita ao nosso governo, ao nosso domínio. E Ele vai falar sobre o que nós devemos dominar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Essa palavra terra é sobre toda a superfície terrestre e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A primeira responsabilidade que Deus nos dá é de governar a criação, é de dominá-la no sentido de sujeitá-la, no sentido de entender que Deus nos colocou, e é interessante que a teologia bíblica vai nos chamar de corregentes, ou como representantes de Deus na terra. Por quê? Porque tendo Deus criado todas as coisas, e sendo todas as coisas de Deus, inclusive nós, Ele escolheu uma de suas criaturas, que é o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, para governar as demais criações. E isso pela sua graça. Por isso que Ele vai dizer que tenha Ele. Não era algo que nós possuíamos. Depois do dilúvio, é muito interessante o que Deus vai falar acerca da obediência do homem e da mulher. Capítulo 9 de Gênesis, verso 2, diz assim: pavor e medo de vós, seres humanos, virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Se Deus está colocando aqui pela primeira vez a questão de que pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra,
Isso quer dizer que quando Deus fala no verso de número 26 que nós dominaríamos a criação, significa que a criação de Deus, os animais, os pássaros, não tinham pavor de nós. Eu não sei se os irmãos já viram ilustrações do céu baseado em Isaías, que mostra o leão deitado e as crianças brincando ao redor dele, ou como a própria Bíblia chega a dizer que crianças brincarão com serpentes e não serão picadas. Isso mostra muito que a obra de Cristo Jesus em restaurar todas as coisas tem a ver com restaurar de tal modo a nossa relação com a natureza, com a criação, de que quando Jesus Cristo restaurar todas as coisas no juízo final, a nossa convivência com os animais, com a criação, não será essa que nós temos hoje, mas sim aqui como foi criada, onde esse domínio não parece que era um domínio que nós muitas vezes vemos hoje, de maltratar animais, fazer tráfico de animais, deixar animais morrerem de fome. Não tem nada a ver com isso, mas parece que era um domínio santo, um domínio em que o homem e a mulher reconheciam o valor da criação, reconhecia cada animal, cada criação como sendo criação de Deus e por isso dava o devido valor, o devido respeito e cuidado. Mas após a desobediência do homem e da mulher, Deus então coloca como maldição que todos esses animais se refugiariam de nós para outros lugares pelo medo que sentiria de cada um de nós. A segunda responsabilidade que nós vemos no verso 28 tem a ver com o relacionamento entre o homem e a mulher. Verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essas duas primeiras palavras, sede fecundos e multiplicai, geralmente elas sempre vêm juntas. Ser fecundo e, ao ser fecundo, multipliquem-se, que tem a ver com o relacionamento sexual e com a criação de filhos. Com base nesse versículo aqui, muitas pessoas, inclusive cristãos, vai chegar a dizer que o homem e a mulher não pode ter relacionamento sexual apenas pelo prazer. E aí, com base nisso, eles vão proibir também que o homem e a mulher tenham que usar preservativo. Porque eles vão dizer que o relacionamento sexual foi feito por Deus simplesmente e unicamente para a criação de filhos. Não é para você sentir prazer. Você pode, caso esteja com o objetivo de ter filhos, mas todo relacionamento sexual entre o cônjuge deve ser com o propósito de ter filhos. Mas não é bem isso que a Bíblia diz a respeito do relacionamento sexual. E também a gente não pode basear toda a palavra de Deus apenas nessa passagem, porque aqui foram as primeiras palavras que Deus estava revelando. Como nós sabemos que a revelação de Deus ela é gradual, ou seja, Deus falou um pouquinho aqui, e Ele vai falando, e essa revelação vai aumentando, vai ganhando mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Então nós precisamos entender que, para falar sobre isso, precisamos levar em consideração toda a palavra de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, eu separei alguns versículos. Por exemplo, nós vamos ver que em Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus criou o sexo, a questão do relacionamento sexual para a união entre homem e mulher que estão em um relacionamento de matrimônio. Por exemplo, nós não vemos Adão tendo um relacionamento sexual com Eva e após isso ela ir namorar com as futuras gerações, os futuros filhos que eles teriam.
nós não vemos isso. Mas como o próprio Adão vai dizer, verso 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, e é o texto que Jesus cita para falar sobre casamento, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a Bíblia não dá a possibilidade de que haja relacionamento sexual fora do casamento. Se há relacionamento sexual, que seja dentro do casamento, que seja dentro do matrimônio. Então, é o que a Bíblia fala a respeito do relacionamento sexual. Em segundo lugar, a Bíblia vai falar que é para o prazer dos cônjuges. A gente vê isso em Provérbios, capítulo 5, verso 15 ao 20. E nós vemos muito isso também em Cântico dos Cânticos, ou em Cantares de Salomão, onde todo o livro é uma descrição da intimidade entre o homem e a mulher que estão em um compromisso conjugal. Onde, tanto nessas duas passagens, Provérbios capítulo 5, verso 15 ao 20, e em Cânticos dos Cânticos, nós vemos uma intimidade sexual que não está voltada para a criação ou para a reprodução, mas sim para o desfrute e o prazer do cônjuge. Então, biblicamente falando, o sexo não foi criado por Deus apenas para reprodução, para a criação de filhos, mas sim também para o prazer dos cônjuges. Nós vemos falando sobre a criação de filhos em terceiro lugar, como o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 28, e por fim, nós vemos que o sexo também foi criado com vistas à glória de Deus. Ao dizer que o sexo foi criado para a glória de Deus, muitas pessoas chegam à conclusão de que durante o relacionamento sexual, o cristão deve cantar louvores, cantar, orar, dizer glória a Deus, aleluia. Não é nesse sentido. Mas no sentido de que o modo como você pratica sexo com a sua esposa, com o seu esposo, deve ser para a glória de Deus. Não deve, e se é para a glória de Deus, não deve haver nada que vá contra a palavra de Deus. Como, por exemplo, nós temos hoje a questão de que casais casados decidem que por uma noite cada um vai ter relacionamento sexual com outras pessoas, eles fazem um acordo, e aí, no outro dia, ninguém tem que dar justificação, satisfação de nada, estamos tudo bem. Foi uma concessão que cada um deu ao outro para que tenha relacionamentos sexuais com outras pessoas. Isso não é para a glória de Deus. Um segundo exemplo que nós temos e isso parece que tem crescido bastante, quando, por exemplo, há casais que são amigos e aí eles decidem praticar sexo todos juntos, o que nós conhecemos como orgia, né? Dois casais de amigos que são casados decidem fazer relações sexuais entre si. Isso também não é para a glória de Deus. Isso não reflete a glória de Deus. E o modo como o casal também desenvolve o seu relacionamento sexual não deve ser unicamente voltado para o prazer de um em detrimento do outro. Tanto que muitas pessoas vão dizer e colocar que a questão do relacionamento sexual deve haver concordância dos dois, né, dos dois cônjuges. Mas nem tudo que há concordância entre os dois cônjuges reflete a glória de Deus. Então, concluindo, mesmo que você é casado no civil, mesmo que você seja fiel à sua esposa, há uma possibilidade de que, ao ter relacionamentos sexuais com a sua esposa, você peque contra o Senhor. Seja pelo modo como você tem relacionamento sexual, ou até mesmo pelo modo
como você trata um ao outro no relacionamento sexual, seja como inferior, seja como objeto, enfim, há essa possibilidade de que nós pequemos contra o Senhor, mesmo estando dentro de todas as características que agrada a Deus, podemos pecar contra o Senhor. Mas, novamente, o relacionamento sexual não foi criado apenas para a criação de filhos. Faz parte e deve haver. Agora, quando um casal decide que não vai ter filhos, aí é uma outra situação onde a Bíblia, aí sim, ela condena. Porque o casamento é para a criação de filhos, ainda que não seja somente, mas deve haver espaço para a criação de filhos, para esse propósito, essa responsabilidade que Deus nos colocou, que é de ser fecundos e multiplicar, encher a terra. E aí, como nós vemos, são essas duas as responsabilidades que Deus nos dá, de governar a criação de Deus e, por meio do relacionamento sexual, criar filhos, desenvolver a terra através dos nossos descendentes. Hoje é muito comum nós ouvirmos cada vez mais casais dizendo: eu não vou ter filhos. E não precisamos ir longe, chegar a ponto de uma pessoa que já é casada. Adolescentes, jovens, já crescem com a opinião de que não querem ter filhos nunca, jamais. E aí você vai perguntar as justificativas. Porque o mundo não está mais apto, o mundo está muito perigoso, porque tudo está acabando, a moral, o ensino, está tudo difícil, então não quero ter filhos. Mas isso faz parte da criação de filhos. E a Bíblia, então, vai dar uma série de instruções de como educarmos os nossos filhos em meio a uma sociedade perversa. Em terceiro e último lugar, além de ter nos concedido identidade, responsabilidade, Deus também nos concedeu mantimento. Verso 29 e 30, olha só o que diz. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. É interessante porque aquilo que Deus nos coloca como responsabilidade, que é de governar a criação, chega no versículo de número 29, e ele vai nos dar aquilo que nós governamos para o nosso mantimento. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície da terra. Então Deus vai nos permitir desfrutar daquilo que nós sujeitamos, daquilo que nós dominamos, daquilo que nós governamos. Há uma passagem muito interessante que ela vai ser usada para aqueles que se dedicam ao ensino na igreja, que vai falar que você não deve fechar a boca do boi enquanto ele está trabalhando numa roça. Ou seja, em outras palavras, você não deve impedir o boi de se alimentar durante o momento que ele está trabalhando, porque aquilo, em outras palavras, é o salário dele, a alimentação. E aí, a Bíblia vai aplicar isso, então, a aqueles que se esmeram, aqueles que se dedicam ao ensino na igreja, de que aqueles que se esforçam para servir ao Senhor por meio da pregação da palavra, do ensino, esses não devem ficar impedidos de participar das bênçãos materiais que a igreja tem recebido, no sentido de a igreja deve sustentar estes, porque a vida deles é consagrada
ao ensino e à oração, como diz Pedro lá em Atos. Novamente, é um texto bastante usado para defender que o cristão, ou a humanidade de um modo geral, não deve comer carne, que todos deveriam comer apenas ervas, plantas, folhas, todo mundo deveria ser vegetariano. Então é um texto que vai ser usado assim frequentemente para defender isso. Mas, novamente, essa é a primeira revelação a respeito de Deus com relação à nossa alimentação. O que a Bíblia diz sobre a nossa alimentação ao longo do Antigo e do Novo Testamento vai ganhando mais e mais orientações. Aqui, Deus permite ao homem se alimentar tanto das ervas, ele vai colocar de todas as árvores que há fruto, depois ele vai colocar de todos os animais da terra, de todas as aves dos céus, répteis em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. Logo à frente, Deus começa a fazer uma separação entre o que é um animal puro e um animal impuro. Mas precisamos lembrar que o ser puro e impuro não é pertencente à existência do animal. Não é o animal que, por ser quem ele é impuro. Não. Como Deus criou todas as coisas, ele diz, e viu Deus que tudo era bom. Então, todos os animais foram criados de uma forma santa, de uma forma perfeita por Deus, e todos igualmente puros, nesse sentido cerimonial. Por que então Deus faz essa separação para o povo de Israel? Porque todas as outras nações comiam de tudo e não tinha essa separação. Mas Deus coloca essa separação para o povo de Israel justamente para que até mesmo ao se alimentar fosse diferente das outras nações. Hoje, por exemplo, o que seria algo diferente que o cristão faz em um momento de alimentação e que é testemunho para os que não são cristãos? Por exemplo, o modo como você come. É claro que nós podemos sentir prazer, podemos sentir sabor. Aliás, Deus criou em nós a capacidade de sentir sabores. Mas se você come muito, ou se você despreza a comida, para quem não é cristão, acho isso estranho. E em vez de ser um bom testemunho, é um péssimo testemunho. Uma outra questão, e aí pensando mais especificamente o Brasil, que seria um diferencial, é a questão da bebida. E aí é interessante porque nessa hora até os incrédulos pregam a Bíblia para nós, para nos convencer de beber, dizendo que a Bíblia não proíbe de beber, né? Realmente a Bíblia não proíbe bebida, mas o que ela fala sobre a bebida é muito mais do que simplesmente não falar contra a bebida no sentido de que é proibido. Em outras palavras, as pessoas lembram de que a Bíblia não proíbe, mas esquece do que a Bíblia fala sobre a bebida. E o que ela fala? Ela fala a respeito da nossa perda do domínio próprio. O estar embriagado leva-nos a perder o domínio próprio. E perder o domínio próprio faz com que nós sejamos governados não mais agora pelo fruto do Espírito Santo, mas pela bebida. Efésios fala sobre isso. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O encher lá tem a ver com ser controlado. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, não sejam controlados pela bebida, mas sim pelo Espírito Santo. E aí, pensando nisso, quando nós nos colocamos numa mesa com pessoas que não creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e nós não bebemos, não porque nós pensamos que a Bíblia proíbe, mas porque sabemos que a Bíblia nos orienta
e nos fala muito mais a respeito para não beber, então nós não bebemos. E isso é testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Por mais que eles nos incentivem algumas vezes a beber, por exemplo, se eu ou você parássemos num bar para beber, ou mesmo o pastor da igreja, que nesse sentido sempre é mais visto, e aí a pessoa que me chamou muito para beber, e eu disse não, e aí a pessoa está passando na rua e me vê lá tonto no bar, vê o pastor da igreja tonto, ele vai pregar novamente para mim, não para que eu beba, mas que eu não deveria beber. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que se há coerência, há somente na palavra de Deus. A gente não vai achar coerência nas pessoas que nos incentivam, e quando você bebe, se você é cristão, elas nunca vão esquecer isso. Se você bebeu uma vez, para elas você bebe. Então, é o que fica guardado para a pessoa. Mas a alimentação, de um modo geral, como nós vemos aqui, ela vai ser então colocada como alguns elementos puros e outros elementos impuros. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus falando que o que contamina o homem não é a alimentação, mas sim o que está no nosso coração. Lá um pouquinho mais à frente, na igreja primitiva, após 30 anos em que Cristo estava na terra com seus ensinamentos, onde a igreja já estava tomando forma, há muitas pessoas que vão se colocar fazendo novamente separação entre a alimentação. Nós vemos isso tanto em Atos com Pedro, quando ele tem a revelação de Deus de uma mesa cheia de animais puros e impuros, e aí Deus fala, mata e come. E aí Pedro diz, não, Senhor, de modo algum colocarei algo impuro na boca. E aí a Bíblia fala que isso acontece por 3 vezes, e aí por fim Deus fala, ao que Deus santificou, ao que Deus purificou, não considere impuro o homem. E aí, quando chega lá na igreja de Corinto, nós vemos que há novamente essa problemática, onde alguns cristãos comem, na verdade, possivelmente compra carne na feira de pessoas que, durante a madrugada, usaram aquela carne para sacrificar a ídolos. Então, eles sacrificavam a ídolos, fazia todo o culto, e durante o dia levava essa carne para a feira para vender. E aí, alguns cristãos estavam comprando desse tipo de alimentação e comendo, e outros cristãos, olhando para isso, se escandalizavam, dizendo, não pode, isso é pecado, vai contra a palavra de Deus. E aí Paulo escreve, então, falando que tudo é lícito no sentido de alimentação, mas pode ser que não venha a ser lícito se nós comermos e isso vier a ser um motivo de pecado para o outro. Por exemplo, se na igreja presbiteriana de Itapaci há alguém que não concorda de maneira alguma comer nada que seja ou que venha de alguma festa católica. Por exemplo, como a gente sabe que festa de folia, há comida de sobra, há doce de sobra. E aí, algum irmão recebe um balde de doce do vizinho que foi na folia, e aí esse vizinho está com doce lá na casa, aí o irmão vai visitar, e aí oferece esse doce da folia para o irmão. Talvez ele vai se escandalizar, mas como você aceitou isso? Mas como você está comendo isso? Isso é para ídolos, isso é do diabo. Mas para o irmão que recebeu o doce, que está comendo, como a Bíblia vai falar, até orou antes de comer. Falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor providenciou não só a comida, mas até a sobremesa. A vizinha
forneceu a sobremesa e isso é bênção do Senhor. E para o outro cristão, Senhor, tem misericórdia, porque aquele irmão lá não sabe o que ele está fazendo da vida dele, comendo doce sacrificado a ídolos. Então perceba que os dois estão fazendo para Deus, mas lidando diferente com certos tipos de comida. Então o que Paulo vai dizer? Se você vai comer e isso vai ser um mau testemunho para a igreja, para o outro irmão, então não coma. E dê glória a Deus por isso. Agora, se você vai comer, dê glória a Deus também, porque você reconhece que tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é comestível e é feito para a glória de Deus. Então, esse é o panorama geral de como a Bíblia descreve. Inclusive que a nossa própria alimentação deve ser equilibrada. Não só, no caso, como, não só vegetal, porque você vai ter alguns problemas. Não só carne, porque você vai ter outros problemas pela falta de vegetal. Então perceba que Deus criou tudo o que é necessário para que a gente tenha uma vida saudável. Toda a alimentação que Deus fez foi para que tivéssemos diversidades e nessa diversidade pudéssemos cuidar do corpo que Deus nos formou e que nos deu. Ao fazer isso, nós fazemos então reconhecendo que Deus nos concedeu a alimentação, o mantimento e fazemos isso para a glória de Deus. Então, encerrando, lembrando o que nós aprendemos, vimos que Deus, ao nos criar, Ele nos concede identidade. Vimos, em segundo lugar, que Ele nos concede responsabilidades e que nós devemos, então, estarmos sempre procurando desempenhá-las da melhor forma possível e para a glória de Deus. E vimos, em último lugar, que Deus nos concedeu mantimento ao nos criar. E que toda alimentação, toda a criação provém do Senhor. E como cristãos, nós não podemos ser exagerados a ponto de cometer o pecado da gula e nem exagerado no outro extremo a ponto de entender que toda alimentação é ruim porque engorda, porque faz mal, porque causa isso, causa aquilo. Não, a gente deve entender que tudo provém de Deus e que comer da forma correta agrada a Deus. É um culto a Deus o modo como nós nos alimentamos. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver de uma forma que, ao pensar a nossa existência, possamos lembrar que nós temos uma identidade definida, que nós temos responsabilidades a cumprir e de que nós temos um modo pelo qual nos desfrutar da criação do Senhor. Vamos orar nesse momento, rogando ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Pai, nós louvamos ao Senhor. Louvamos porque, ao nos criar, o Senhor fez com que nós recebêssemos a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor fez com que nós fôssemos seres definidos, os quais não necessita de que seja construído, de que seja reformulado, porque o Senhor nos fez com identidade e o Senhor disse que essa identidade que cada um de nós recebemos foi muito bom, porque toda a criação do Senhor foi muito bom, foi perfeita, de modo que não há nada a ser corrigido, de mantimento. Possamos viver de uma forma que glorifique ao Senhor, possamos conviver uns com os outros e especialmente com o Senhor de uma forma santa, perfeita e agradável. Para isso rogamos a Tua graça, rogamos pelo Teu Espírito Santo que venha nos conduzir para que assim possamos viver.
para que assim tenhamos força para viver. Abençoe cada um dos irmãos que se encontram aqui presentes, que a boa mão do Senhor esteja conduzindo as suas vidas, suas famílias, o modo como vivem, o modo como compreendem a sua existência e o modo como lidar com as atividades, com as responsabilidades do dia a dia. Pedimos ao Senhor pela vida daqueles que não puderam estar aqui conosco, por aqueles que estão distantes, que a boa mão do Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, esteja com cada um, sustentando, abençoando, livrando o Senhor de todo o mal. E pedimos também por aqueles que, mesmo sem ter motivo ou desejo para estar na tua casa, aqueles que não conhecem a ti, que o Senhor esteja alcançando com a tua salvação. Que o Senhor nos use para que a boa nova chegue até a vida de cada um deles. E que, ao crerem em Jesus Cristo, o Senhor nos capacite para recebê-los como irmão em Cristo, como membro do corpo de Cristo. Ó Deus, nos abençoe no decorrer dessa semana, nos abençoe nos nossos afazeres, nos conduza para que, ao vivermos, possamos glorificar ao Senhor, testemunhando a respeito de Cristo. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.